Não, o jornalismo é gancho, como diria um amigo nosso. Nós estamos em contato nesse momento com a Andréa Borges, que é gerente técnica do consórcio PCJ, né, das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Andréa, muito boa tarde, seja bem-vinda, prazer falar com você mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. O prazer é meu de estar mais uma vez aí com vocês. Bom, como disse o Guilherme, né? A gente tem que perguntar para a gerente técnica, né? A gente até brincou aqui que é o contrário de tá ruim, mas tá bom, né? Realmente, o nível dos rios, aí eu pergunto para você, claro, das bacias PCJ, chegou a melhorar, mas ainda está longe do ideal? Ainda estamos longe do ideal, né? Infelizmente, as chuvas elas têm sido muito concentradas em poucos dias. Né? Então a gente fica períodos longos sem chuvas, né? Meses com chuvas abaixo da média, como o Guilherme falou, e no final a gente tem chuvas concentradas em poucos dias. E o que isso interfere, né, na nossa bacia? Os rios sobem, né? Então a gente tem um aumento de vazão, só que é muito rápido, né? E é bem transitório. Por quê? Essas chuvas concentradas não ajudam que a água penetre no solo e recarregue os lençóis freáticos, né? Porque chove, vai aquela enxurrada toda, né? Essa água toda vai embora e não conseguimos recarregar os nossos lençóis freáticos. E são eles que mantêm os nossos rios, né? E os reservatórios nesses períodos que não chove. Então, infelizmente, né, a gente não tem uma recuperação, né, a contento, né? Ela a vazão dos rios não representa, né, esse aumento de chuvas que a gente teve nesse período. A recuperação tem sido lenta, né? E a gente sempre está aqui torcendo para que chova mais, mas que chova de forma mais distribuída durante os dias, né, nos meses e no decorrer do ano todo. André, a gente não chegou a ter, as outras vezes que nós conversamos aqui com especialistas, né, do consórcio PCJ, nós não chegamos a ter ainda crise hídrica em nenhum lugar. Teve anos aí que houve rodízios, né, rodízio da distribuição em algumas cidades. Esse número, apesar de ser menor, né, do que o esperado, até do que a média histórica, é suficiente para manter uma boa reserva e que não falte água nas cidades aqui banhadas pelos rios das bacias PCJ? Esse ano a gente não deve ter mais problemas, né? A gente já começou com um período de chuvas, as chuvas estão vindo, né? Então os rios devem manter as vazões e os municípios que captam diretamente dos rios não devem ter problema, né, a partir de agora. O que nos preocupa é que a cada ano, né, o sistema Cantareira, então os municípios que dependem desse sistema, né, dessas reservas que estão localizadas na região de cabeceira da nossa bacia, né, lá em Bragança Paulista, Vargem, Extrema. Então, o que acontece com esses que dependem do sistema Cantareira? A gente tem visto que a cada ano o sistema entra na faixa de alerta mais cedo, né? Então, esse ano, final de junho, a gente já entrou na faixa de alerta. O que é isso, né? Quando o sistema Cantareira está entre 30% e 40% de volume de reservação. E isso é muito ruim, porque se a cada ano a gente entra mais cedo, né, nessa cota, nessa faixa de alerta, e com as mudanças climáticas, que a gente tem tido dias cada vez mais quentes, então aumento de evaporação também, e essa bagunça toda, né, no regime de chuvas, que a gente não consegue garantir nada, né? Quem diria, o pessoal que trabalha com previsão do tempo também, né, está cada vez mais difícil prever alguma coisa. Então, o que acontece para esses municípios que dependem do Cantareira é que a cada ano a gente tem que reduzir, então, a captação de água do Cantareira, porque ele está entrando na faixa de alerta, né? E logo, né, se as chuvas não vêm, entra para uma faixa de restrição, e isso vai impactar diretamente os municípios, né? Tanto a região de São Paulo quanto os municípios aqui da Bacia PCJ, da quantidade de água que pode que virá, né, para a nossa região a partir do sistema Cantareira.
É isso que chama a atenção, né, André? Dos números que você falou aí, dos 30% a 40%, e do estado de alerta, né? Porque não se consegue mais sair desse estado de alerta. E essa questão aí que preocupa já para os próximos anos, né, de ficar com o reservatório com cada vez menos vazão, mas é um estado de alerta eterno que a gente tem que lembrar que a água é um bem finito, né? Claro que depende das chuvas, depende de alguns fatores, mas que é uma situação muito preocupante. A gente tem aqui, os rios abastecem várias cidades, mas, por exemplo, tem muito desperdício de água nas cidades, nas tubulações, além dos costumes, né, de quem lava calçada, de quem faz coisas que não deveriam ser aceitáveis nesse período de pouca vazão. Então, isso que eu queria chamar a atenção. Esse estado de alerta hoje, ele é quase que permanente. Ele é permanente, né? A gente vive numa região, numa bacia hidrográfica que já está em situação de estresse hídrico, né? Então, o que a gente tem de água durante o ano todo por pessoa, né, disponível, então essa vazão per capita, ela é abaixo do que algumas regiões, inclusive do Oriente Médio, né? Então a gente brinca que aqui só não tem camelo, mas a nossa disponibilidade hídrica parece de deserto. É que aqui tem toda uma manobra, né? Então a gestão de recursos hídricos, a nossa região é pioneira e é destaque, né? O próprio consórcio vai fazer agora 33 anos de atuação, então a gente tem, né, todo um sistema implantado que garante que a água chegue até as casas, né? Mas a gente fala, até quando? Né? Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter, mesmo com vários malabarismos, a gente não vai ter água disponível. E é por isso que os municípios têm que investir cada vez mais em estações de tratamento de esgoto, né? Porque a gente precisa ter os rios limpos, recuperados, para que a gente possa captar a água desses rios. Os municípios também precisam investir na redução dessas perdas, como você disse, na distribuição, que ainda são muito altas, né? A nossa região tem 36% de perdas na distribuição. Temos alguns municípios que são destaque, né? Positivo, então a Campinas tem um dos menores índices de perda, mas mesmo assim a gente tem muito que avançar ainda, né? Nessa troca de redes e ramais de água para que a gente não tenha esse desperdício entre a estação de tratamento, né, da água, a captação de água até chegar às nossas casas. E a população também tem que colaborar, né? Ao contrário de outras regiões, aqui a maior parte da captação de água é para abastecimento público, né? No Brasil e no mundo todo é para irrigação, né? Para agricultura. Só que aqui a gente está numa região que tem muita gente e essa quantidade de água é majoritariamente para abastecer a população. Então, a população tem uma grande responsabilidade, né, em reduzir também a sua pegada hídrica, como a gente chama. Então, reduzir o seu consumo de água, seja aquelas coisas básicas que a gente sempre fala, né, não lavar calçada, menos tempo no chuveiro, mas também ir atrás de controlar vazamentos, né? Tem muitas casas que têm aquelas válvulas de descarga antigas, que ficam vazando ali um pouquinho o dia todo, né? Uma torneira no quintal, ou mesmo dentro de casa que não está fechando direito. E esses vazamentos também no final do mês, além de representar, né, um valor na nossa conta, também representa aí uma quantidade de água que poderia ser melhor distribuída para o restante da população. Tá certo. André, para a gente fechar, queria falar exatamente sobre os 33 anos, né, do consórcio das bacias PCJ, que serão completados nessa quinta-feira, né? Você já está há algum tempo aí trabalhando como gerente de projetos do consórcio, né? Queria que você falasse desse desafio nesse período, né? Qual que tem sido aí o principal trabalho para o consórcio PCJ, né? Depois com essas crises hídricas que a gente já passou, né? Gravíssimas, 2013, 2014, mas nesse momento também que tem sido um trabalho bastante complicado de convencimento das pessoas, né? E também de cálculos aí para saber como é que está essa situação dos rios. Eu tenho a felicidade de estar aqui no consórcio há 13 anos já, e para a gente é sempre um aprendizado, né? Então, em relação às crises hídricas, né, como a gente teve em 2014 e 2015, conseguimos ultrapassá-la graças também ao apoio de toda a população.
E esse desafio, como você disse, né, eu sou coordenadora do Programa de Educação Ambiental aqui do consórcio, desde sempre, e aqui nesse Programa de Educação Ambiental, né, desde que eu estou aqui, a gente investe muito nessa sensibilização das pessoas, principalmente quanto à questão das mudanças climáticas, né, que tem afetado bastante a disponibilidade de água aqui na nossa região. Andréa Borges, gerente de projetos do consórcio das bacias PCJ, né, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que abrangem o sistema Cantareira também. Quero agradecer muito pelas informações trazidas aqui, esse bate-papo com a gente aqui no estúdio CBN. Muito obrigado, Andréa, e em seu nome e de todo o consórcio PCJ também parabenizar por mais esse aniversário e desejar um bom trabalho para vocês, que vai ser bom para todo mundo. Eu que agradeço e já fica o convite para vocês acompanharem. Nós vamos fazer uma live de aniversário, né? Agora, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, vai estar disponível no YouTube nosso, do consórcio, e consórcio PCJ, né? Só procurar no YouTube. E convido, então, vocês para acompanharem um pouquinho. A gente vai fazer uma retrospectiva histórica aqui das nossas atividades, né? E sempre focando, né, em trazer água em quantidade, né, garantir água em quantidade e qualidade para toda a população, mesmo com mudanças climáticas e tudo isso aí que a gente tem pela frente. Então, agradeço muito e a parceria da CBN Campinas, né, que sempre esteve com a gente também. Tá certo. Obrigado, Andréa. Boa tarde. Agora são 3 horas e 55 minutos.